Um momentinho. Hoje, dia 7/7/2023, vamos abrir os nossos trabalhos com o presidente do Trevo Sagrado fazendo a prece de abertura. Ok, meus irmãos, acompanhemos a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós, e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós nesse momento que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja esotérica sebedista do Trevo Sagrado na sua parte virtual, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo,
Os trabalhos na noite de hoje, na parte material, estão abertos. Tá bom. Pronto, aí pode iniciar, Cris. Boa noite. Hoje vai ser um bate-papo, né? Eu já havia colocado lá e é um questionamento para que seja trabalhado. Então, A gente tem refletido bastante, né, nesses últimos tempos, mais do que o usual. E aí, Ju me fez essa pergunta: quando menos é mais. quando menos é mais? Normalmente a gente pensa no mais, né? Ah, porque eu vou ter uma casa maior, porque eu vou trabalhar mais para eu conseguir ter os recursos que eu preciso. A gente sempre está pensando no mais, né? Mas às vezes menos é mais. E aí tem alguns exemplos, é um assunto que não dá para ser esgotado, mas tem alguns exemplos assim que a gente pode começar a refletir. Quando menos é mais. Estresse. Quanto menos estresse, maior qualidade de vida. O estresse, ele pode ser decorrente de problemas do nosso dia a dia, pode ser decorrente de problemas de saúde, não só problemas de ordem material, como, por exemplo, alguma coisa que surgiu, que é preciso resolver em algum lugar, e às vezes nem é nosso. Às vezes é um familiar que está doente, ou que está com alguma coisa, algum problema que não está conseguindo resolver, e isso deixa a gente preocupado. O estresse, ele acaba ocasionando no nosso corpo físico uma série de desregulações, por assim dizer. Então, a gente tende a. Uma das coisas que pode acontecer é compulsão alimentar. A gente fica ansioso, estressado e aí começa a comer mais. Então, menos acaba sendo mais. Menos estresse, em geral, menos compulsão. É matemático assim, sempre? Não. Mas, quanto mais estresse, em geral, mais dificuldade de dormir, o sono altera, pode dormir mais tarde, pode dormir no horário e acordar muito cedo, acordar a noite inteira e não conseguir repousar. Pode ficar com mais tensão nos músculos, em geral aqui nos ombros, mas pode ser em qualquer lugar, isso pode dar até dor de cabeça. Então, nesse caso, menos vai ser mais. Como é que a gente vai ter o menos estresse? Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar do sono, vamos cuidar da atividade física, lazer, estar com as pessoas que ama. Então, tudo isso daí junto vai proporcionar uma melhoria na qualidade de vida. Se tiver com dificuldade, marca um atendimento, procura um médico que vai te ajudar nesse processo, tá? E aí, cada coisinha dessa, cada item desse que eu falei, se a gente for explicar cada um agora, conversar sobre eles, a palestra vai ser só isso, né? Então, menos é mais, concorda? Pois é. Às vezes, quando você se ocupa muito, quando você demanda muita atenção, você termina tendo menos tempo para você. Então, quando você direciona a sua ocupação para uma atividade mínima, e aí vamos falar de qualidade de vida, por exemplo. Se eu dedico 5 minutos de meditação por dia, Isso diminui o estresse também. diminui o estresse. E aí, esses 5 minutos que parece ser tão pouco, ele tem um resultado bem maior em benefício do que para aquelas pessoas que ficam horas e horas e terminam se cansando sem estar efetivamente concentrado no que está fazendo. Nosso irmão Felipe,
Ele sempre dizia para a gente assim: 1 minuto da sua atenção, de dedicação para a doação de energia plena, de consciência que você quer realmente participar nessa atividade, você doa um volume de energia fantástico, muito maior do que muitas pessoas que dedicam 10, 15, 20, 30 minutos, e dentre esses 15, 10, 15, 30 minutos, não está ali, não está com a mente focada, não está devidamente concentrado. Então, aquele menor tempo, concentração maior, maior resultado. Ou seja, quanto menos a mente ficar agitada, maior a concentração, melhora o estado meditativo, traz maior bem-estar, ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Perfeito. Então, quando menos é mais. Quando menos é mais, compras. Nós todos temos necessidades materiais, estamos no corpo material, então precisamos. Mas muitas vezes a gente exagera. Aí, ai, mas olha, está em promoção, está em liquidação. Isso é tão caro. Ah, não, mas eu vou comprar porque está muito barato. Só que esse muito barato que está ali, que a gente está achando o máximo e a gente compra porque está barato, será que a gente vai usar? E aí eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa, né, uma cliente, e essa cliente ela tem um grande volume de coisas. E é engraçado, porque no momento em que a gente está começando a mexer nas coisas, muitas delas estão ainda embrulhadas para presente. Porque ela é uma pessoa que gosta muito de presentear os outros. E aí ela compra aquilo e diz: Ah, mas isso aqui vai ser muito legal para eu dar para alguém. E aí ela compra, só que esse presente não chega na pessoa. Ela acaba esquecendo. E aí guarda e guarda, e quando foi ver, o armário já não cabia mais. Aí ela falou: não, peraí, temos que parar para poder dar uma olhada nisso. E cada coisa que a gente ia abrindo, eu não sabia que isso existia. Tem certeza que isso estava aqui mesmo? E roupas, eu não faço ideia de onde isso saiu, mas estava no seu guarda-roupa. Mas eu não conheço, eu não faço ideia. Então, o aproveitar a liquidação, a promoção, às vezes acaba tendo um efeito rebote. Então, a gente está aproveitando, está pagando menos por aquele produto, está Porém, enchendo mais a casa. Se a gente precisa disso, legal. Por exemplo, meu pai, que agora já está desencarnado, com fé no Criador, ele vai seguir os tratamentos no trevo, foi muito bem acolhido, muita gratidão. Então, meu pai sempre gostou muito de CDs, ele gostou muito sempre gostou muito de música. Então, ele tinha muitos CDs, por sinal, muitos deles estão aqui na nossa frente, atrás do computador, mas ele ouvia. Então, ele curtia comprava todos. CDs e ele ouvia. Então, e ele tinha uma listinha onde tinha, e assim, eram tantos que ele tinha assim, a fila da frente, a fila de trás, a fila de cima, a fila de baixo, e ele sabia onde estavam todos os CDs. Então, um dia ele estava escutando canto gregoriano, no outro dia ele estava escutando jazz, no outro dia, e ele usava os CDs dele. Então, isso é diferente, né? Eu comprar, a gente não usa muito CD, né? É porque era a praia dele. Mas assim, faz de conta. Eu compro um monte de CD e não estou usando. Nesse caso, o menos, pagar menos pelo CD acaba sendo mais, porque está enchendo a minha casa. É, Você já ouviu falar de minimalismo? já. Então, Conta aí, aí para mim o que é minimalismo. Quero ver se você sabe. minimalismo, muita gente pensa que é tirar tudo, tudo e ficar com o mínimo possível. Ficar Ou sem nada, então, sem né? nada às vezes. Ficar Não, pobrinho. não. Eu vou, agora só vou ter uma camisa, uma calça, um short, um chinelo. Porque eu sou uma pessoa simples e eu quero ter o mínimo. E me perdoe te interromper, muitas pessoas acham que o simples tem a ver com pobreza, tem a ver com sacrifício. E esse não é Não o é. conceito. A ideia, o objetivo e a função não é essa. Aí eu vou colocar nesse ponto, quando você fala do que é o minimalismo. Então,
Quando é que o menos no minimalismo é mais? Vai ser mais. Eu ia chegar aí, estava esperando você seguir. Porque Aí é ele passou assim, para mim, então vamos, né? quando você tem por exemplo, muito espaço, a tendência é você querer ocupar esses espaços, É. né? Então, se você tem uma casa muito grande, você quer que todos os espaços desta casa sejam bem mobiliados, que tenham alguma coisa que ocupe aquele espaço, porque dificilmente você gosta, as pessoas gostam de um espaço com pouca coisa. Então, tem uma sala de 10 metros quadrados e só tem uma mesa, 3 cadeiras. Não, vai ter que ter um estande, vai ter que ter um tocador, vai ter que ter um aparador, e aí você vai enchendo o espaço. Nesse caso do minimalismo, quando é que o minimalismo, o mínimo, é mais? Quanto menos objetos, maior espaço. Tá, mas eu gosto de muitos objetos. Tudo bem, não tem problema. Mas, de preferência, que a gente use os objetos que a gente tem. Por quê? A gente trabalha muito a questão de energia, né? Então, os objetos, eles têm energia. Eles não são simplesmente inanimados. A gente estuda isso, né? Lá, bem no início, no curso de conscientização, a gente começa a estudar isso. A gente sabe que tem os reinos: o reino mineral, vegetal, animal, hominal, e daí a gente segue para os planos das energias. Mas sempre, desde sempre, a gente tem energia. Então, os objetos têm energia. Essa garrafa aqui tem água aqui dentro, ela tem energia dela também. Ela não pensa como a gente, ela não sente como a gente. Mas Vibração. se ela ficar parada ali, ela vai manter aquela vibração ali e essa energia não vai dispersar. Agora, imagine você ter um monte de coisas e todos vibrando ali e aquilo dali acaba ficando enorme. Então, assim, se você movimenta esses objetos, você vai movimentando energia. E esses campos eletromagnéticos, eles não vão ficar estáticos. Eles vão seguir o caminho deles, que é o dinamismo. E você interage com esses objetos. E no momento em que a gente interage com os objetos, que a gente está fazendo essa troca, eles ajudam a gente a evoluir e a gente ajuda eles a evoluírem. Alguma dúvida de que uma garrafa de água ajuda a gente? Como diria a filha, zero dúvidas, porque a gente guarda água, supondo, né, que seja de água. Então, quando a gente está com sede, ela vai aliviar a nossa sede. Então, ela está ajudando o nosso corpo material. Uhum. E o nosso corpo material está ajudando a nossa alma a seguir na encarnação. E no momento em que a gente segue na encarnação, a gente está evoluindo. E a gente está em relação com outros hominais. E aí todos vamos evoluindo. Uhum. E lembrando que, de alguma forma, não precisa explicar como, né? Essa água volta para a Terra. Então, ela está voltando para a Mãe Natureza. Então, a gente está entrando em relação com o planeta onde a gente vive. Tá bom, e por que a gente chegou? Como é que a gente chegou aqui? A gente chegou aqui porque a gente estava falando dos objetos parados. Agora, vê a diferença quando um objeto está em uso. Então, quando menos é mais. O minimalismo, ele não fala que você tem que se desapegar de tudo. Ele diz que você fica com o que é importante para você. Tá, mas eu tenho 50 sapatos e cada dia eu uso um. Tá tudo bem. Só que eu tinha 50 sapatos e eu não usava. Aí hoje em dia eu tenho o quê? Uns 10? Acho que nem isso. Acho que 6, eu tenho meia dois dúzia. tênis, uma sandália. Mas assim, é pouquinho? Não, é porque eu não tenho essa necessidade. Nesse Uhum. momento, eu não estou tendo. Ah, os jalecos para ir trabalhar. Ah, eu tenho um bocado. Esse eu tenho porque eu preciso, porque eu estou sempre lavando. Eu vou atender na clínica Movimentando. e aí, então assim, eu estou sempre lavando meus jalecos. Então, eles eu preciso de muito, né? Jocenã, antes, no trabalho que ele fazia, ele precisava de muitas calças e muitas camisas. Hoje em dia ele não precisa mais. Então, ele também já desapegou. Cada um vai ter uma experiência aí. Então, vamos pensar nesse momento. Olha assim por perto do que está ao redor. Tenho certeza que vai encontrar pelo menos uma coisa
que faz bastante tempo que não usa. Ah, tá, entendi. Um Tem. dia eu vou usar. Mas vem cá, quando é bastante? O que é bastante tempo? Eu estou fazendo uma mentoria de minimalismo e Bel Albornoz, da Vida com Pés Descalços, é uma querida, Uhum. e ela fala assim: 2 meses é muito tempo. 2 meses que eu não uso aquela camisa já é muito tempo. Muito tempo. Então, ela orienta assim: tem 2 meses que não usa, bota numa caixa e vai colocando tudo ali. Se você continuar mais 2 meses, Sem precisar usar. porque ela diz assim, 2 meses você já pode tirar. Mas eu estou pegando mais leve, né? Porque às vezes a gente fica, ai, mas se eu usar, né? Mas então, determine o tempo, né? Bel colocou 2, eu posso botar 6. Então, determine o tempo. Então, se chegar nesse tempo, não usar, doa. E aí eu vou contar uma situação que a gente passou recentemente. Meus pais mudaram de casa, a casa que eles moravam era enorme, tinha décadas que eles moravam lá, e portanto é natural a gente acumular muita coisa, né? Muitas coisas eles usavam realmente, e eles gostavam, Uhum. outras não. Então aí eles mudaram para um apartamento menor, e assim, muitas coisas que eles não usavam há muito tempo, eles quiseram trazer porque tem valor afetivo para eles. Então, se despedir daquilo Era poderia causar muita dor e muito sofrimento para eles. Ou seja, de alguma forma, aquele objeto faz uma troca ainda. Então, minha mãe encontrou um caderno de geometria analítica que tem mais de 50 anos. Não, é do tempo de Biron. Você ainda estava aprendendo a Não, eu ainda caminhar. estava tentando o beabá, peraí. Você tinha 2 anos de idade? Pois Que é, menino precoce é esse? eu não fazia Mas geometria então, analítica. aquele caderno, você olha e diz, ah, mas não vai estudar mais geometria analítica? Meu pensamento foi esse. Não, mãe, Dá vamos destino. dar destino. Qual era o destino que eu queria dar? Eu queria colocar numa caixa junto com outros papéis para encaminhar para uma ONG que trabalhe com reciclagem, porque aquilo dali vai significar comida na mesa daquelas pessoas. Então, assim, olha a energia movimentando, olha as pessoas tendo essa Então, inter-relação, é olha menos para a gente, menos trabalho, menos menos papel, papel, mas é menos mais coisa, para o outro benefício. porque ele vai ter comida, Exatamente. ele vai conseguir pagar o livro que o filho precisa para a escola. Então, a gente está entrando em relação uns com os outros, a gente está movimentando a energia e aquele elemental está voltando. Ele não é elemental, ele é um mineral. Não, Não é isso? Não, não, ou ele é vegetal. o papel agora virou. Isso não estava na programação. Depois a gente discute isso. Mas o Não, papel, porque orgânico faz vindo, parte, passa a ser matéria orgânica. O porque vem da papel árvore. deixou de ser vegetal e passou a ser orgânico, né? Porque o vegetal é orgânico. Tá, E aí a matéria orgânica sofre um processo de reciclagem e decomposição. decomposição. A própria Mas natureza reciclando reciclando ela. os seus produtos, Exato. né? É, Então, assim, mas minha mãe não estava pronta para desapegar do caderno. Ela fez, ai, filha, esse caderno eu gosto dele. Então, assim, nesse caso, menos para mim é mais. Menos esse caderno, mais espaço, mas mais pessoas felizes que vão ganhar com isso. Para minha mãe, o menos significou menos. Por quê? Porque ela fica feliz quando ela olha o caderno. Aí eu falei, o quê? Tá tudo certo, mãe. Vamos ficar com o seu caderno. Vamos botar ele no lugarzinho. Então, é importante ver isso do minimalismo, porque nem sempre o minimalismo, ou melhor, nem sempre não, nunca o minimalismo é vai. você tirar tudo. Então, somos nós que vamos dizer o que é excesso para a gente Exato. e o que a gente pode tirar e o que a gente precisa manter. Então, nesse ponto, o menos é mais está relacionado com a lei de necessidade. Boa observação. Por quê? O que a lei de necessidade diz para a gente? Por exemplo, para reencarnar, eu precisei de quê? De um doador masculino, um doador feminino, que se uniram e fez um corpo. Bom,
Que é seu pai e sua mãe. Eu só precisava deles dois para poder reencarnar. Desse reencarne, eu tive o quê? Sobrou um corpo. Então, para estar nesse planeta, o que me é estritamente necessário é estar no corpo. Agora vem cá, seu pai e sua mãe podia ser qualquer um? Poderia e não. Depende da minha necessidade de estar em um determinado local. Por exemplo, eu nasci em uma família que era rica. Eu tinha uns 16 filhos. Ou seja, Hoje, vou lhe pegar pelo pé agora. Sim, lei de necessidade. Não poderia ser qualquer um. exatamente. Porque, ainda que fossem pessoas, como a gente já ouve falar vários casos, se encontraram numa festa e a moça engravidou. Ai, foi por acaso. Por acaso não existe. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização do pai. Ou seja, tudo responde à lei de necessidade. A gente pode não saber, mas o Pai e os nossos irmãos celestiais, experts em reencarnação, que trabalham com isso, os peritos do plano astral, eles sabem o porquê aqueles dois, entre aspas, desconhecidos, acabaram gerando uma criança. E por que aquela criança vai ser criada por uma mãe e um pai que não faz ideia de quem é? Isso responde à lei de necessidade. Então, quanto mais a gente estiver atento à lei de necessidade, melhor para a gente. Quando menos é mais. Quanto menos a gente desrespeitar a lei de necessidade, melhor para a gente tem. Mais liberdade e, consequentemente, lei de causa e efeito. Quanto mais seguirmos a lei de causa e efeito, melhor para a gente. Por quê? Quanto menos causas dolorosas criarmos, menos efeitos dolorosos passaremos. Menos é mais. Menos dor, mais alegria. Mais felicidade, mais equilíbrio. Menos é mais também. Perfeito. Me dê um exemplo de mediunidade. Quando menos é mais? Quando menos é mais. Quando a pessoa se dedica ao estudar e tem menos teimosia de achar que aquilo não pertence a ele, que não deve ceder, está sentindo os sintomas. Então, enquanto menos tempo ele se convencer que é algo natural, mais fácil ele terá amparo espiritual e para ele vai ser mais benéfica a experiência. Ou seja, quanto menos resistir, melhor. Mais benefícios vai ter. Porque muitas vezes a gente começa e diz, não, isso é maluquice da minha cabeça, para com isso. Não, isso é coincidência. Então, quanto menos a gente ficar, não é nem resistente, é racionalizar, não é. É quanto menos nós ficarmos criando barreiras e empecilhos, melhor para nós. Por quê? No momento em que a gente começa a estudar as leis naturais, leis divinas, nós vamos começar a entender como funciona. E nós vamos começar a entender sobre os reinos, porque nós vamos estudar. Então, quanto menos tempo jogado fora, quanto mais tempo melhor investido, e um tempo investido pode ser, por exemplo, no estudo do material, do curso de conscientização psíquica, pode ser estudo no livro de verdades que te foram ocultadas, e inclusive no Carrasco de Tiro. Sim, quem já leu o Carrasco de Tiro, e para quem não leu, a gente podia. Tá aí, próxima palestra, vamos falar sobre o Carrasco de Tiro. Dou essa sugestão. Todo mundo vai ler o Carrasco de Tiro. Quem já leu e quem não leu. A próxima palestra a gente fala sobre isso, porque o livro está cheio de bons exemplos, sempre está falando das leis naturais. Então, quanto mais a gente fizer um investimento
saudável, salutar do nosso tempo, menos dor, menos sofrimento e mais desenvolvimento. Já que você falou em livro, né? Às vezes a gente tende a ter muitos livros de muitos assuntos porque acha necessário. Quando um bom livro, que lhe leve uma boa reflexão, basta um livro, ela é capaz de lhe dar um salto quântico de qualidade de vida, de consciência tal, porque naquele momento o mínimo se tornou mais. Né? Quando nós começamos a estudar filosofia, os filósofos e as discussões filosóficas em si, às vezes a gente se perde, porque são muitas falas para poucas essências. E aí há filósofos que falaram pouco, foram poucas as suas falas, poucas as palavras, mas os ensinamentos, muitos. Então, nesse caso, menos é mais. Por quê? Poucas palavras nos levam a pensar. Por exemplo, só sei que nada sei. Aí você para, como é? Só sei que nada sei. Peraí, não entendi. Como é que eu sei que Reflita. nada sei? Aí, poucas palavras nos levam a uma reflexão. E nós vamos investir tempo refletindo. Entenda, não é raciocinando, tá? Refletindo sobre isso. E porque a meditação é um pouco diferente, né? Mas assim, seria uma concentração nesse tópico. E aí você vai se permitindo. E nesse momento, você vai entrando em contato com coisas que estão no fundo da cabeça. Lembra que quando a gente reencarna tem o véu do esquecimento? Quando a gente entra num estado mais sublimado, digamos assim, numa meditação, um momento de reflexão, nesse momento em que a gente começa a aumentar a nossa vibração e atingir níveis mais sutis, a gente pode começar a acessar coisas que estão no fundo da cabeça, por assim dizer, coisas que a gente traz de outras vidas. E às vezes a gente diz assim, cara, aí pergunta, como é que você sabe isso? Eu vou fazer uma brincadeira, né? De chicote, lá Não da sei. compadecida. Não sei, só sei que é assim. Só sei que é assim. Ou seja, quanto menos dispersão no momento da meditação, maior o resultado da concentração, maior o resultado dos resultados da reflexão. Porque quando você quer entender muito dos porquê, você termina se perdendo nos porquês. Mas quando você faz porquê disto e concentra-se naquilo, elimina todas as outras perguntas e tenta responder só aquela. Então, é uma única pergunta, mas ela vai dar uma amplitude de possibilidades, desde que sejam feitas as reflexões corretas. Porque existe uma coisa, razão, raciocínio lógico. E aí, quando eu falo razão, raciocínio lógico, mas peraí, calma, porque tem outra razão. Pois é, o que é razão? O que é o raciocínio lógico? O que que acontece? Nós estamos encarnados, então nós temos o plano material. Quando a gente fala em raciocínio lógico, a maior parte de nós começa a pensar em quê? Começamos a pensar logo nas aulas de matemática, no que a gente estudou para o concurso. O que é? Isso é o raciocínio lógico. Aí eu faço uma perguntinha: será? Será que isso é o raciocínio lógico tão somente? Será que não existe um outro raciocínio lógico que a gente não está enxergando? E aí eu vou trazer uma coisa que eu vou deixar vou deixar no ar e que eu gostaria se alguém puder compartilhar comigo os sentimentos, depois eu vou ficar feliz. Então, uma coisa que eu estava conversando com ele, nós estamos vivendo nessa dimensão agora, certo? E aí
eu penso. Às vezes eu tenho a sensação de que eu estou vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Estranho, né? Agora, assim, eu tenho o sentimento e eu não sei como é. Parece que às vezes não é um flash, não é uma imagem, mas assim, é uma sensação. Talvez Biron consiga me explicar, o seu Ernesto. Mas se alguém tiver o sentimento para isso, eu quero. E como é que isso encaixa em menos é mais? Quanto menos a gente estiver apegado a essa vida material, quanto mais a gente conseguir entender que a vida se prova pelo movimento e que o movimento não é apenas material, mais a gente vai conseguir evoluir. Então, quanto menos a gente ficar fixado na vida material, quanto mais a gente conseguir sentir no fundo assim, que não é assim aquele sentimento que a gente fala, mas o sentimento profundo do ser. Quanto mais a gente entender no mais profundo da nossa consciência de que a vida existe em vários planos e que, no meu entendimento, esses planos todos se interpenetram e que é possível, meu entendimento apenas, ok? É possível existirmos em várias dimensões ao mesmo tempo, começar porque a gente já está aqui, né? Em 3 dimensões, né? Porque a gente tem o corpo físico, a alma e o espírito. Será que a gente não está podendo viver também na quarta e na quinta? E a gente não está tendo consciência? Então, quanto mais a gente conseguir se desapegar, mais a gente vai poder transcender. A gente vai se libertar disso. E a Uhum. gente vai conseguir dar o salto quântico e evoluir. Perfeito. Aí, nesse ponto, o menos É é mais. mais. Gratidão, seu Gratidão, Ernesto, Biron gente. e todos e Valeu pelo todas. bate-papo. É, a gente Ok, meus estava irmãos, querendo que muito obrigado vocês pela. falassem mais, mas acabou ficando no menos, né? Mas tudo bem. Gratidão, presidente do Trevo. Cícero, um beijo. Beijo, Cris. Obrigado a você pela participação, meu irmão Jussanã também. Gratidão por dividir seus conhecimentos conosco e fazer com que a gente realmente pense no que seria mais sendo menos. Mas é isso mesmo. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Vamos agora fazer o encerramento e após a palavra será franqueada a todos. Acompanhemos a prece de encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e nossos guias e protetores pela assistência que nos concederam. Até a próxima reunião, se assim Deus permitir. Agradecendo ao mestre Cheve, na sua equipe, aos nossos guias e protetores, sendo assim, estão suspensos os trabalhos na parte material na noite de hoje.